Boa noite, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Agher, hoje, dia 21 de novembro de 2021. Já se passou o ano, né? É, correndo, e nós estamos quase Quase prontos para ir para o Egito. Quem quiser ir com a gente, fica até o finalzinho da aula que a gente vai falar e falando no decorrer da aula. E no final da aula nós vamos passar um videozinho com todo o roteiro, né? Se vocês quiserem participar, aguardem até o final da aula. E aproveitem porque somos poucos os que vamos. Sim, vagas limitadas. Isso. Então, vamos lá? Deixa eu só dar um oizinho para o Dagoberto, para a Johnny, para a Rani e para a Helena, que já estão aí com a gente. Vamos lá, pessoal, vamos para o Egito! Então, como lembramos, esta é a aula 2 sobre os templos. Na live anterior, falamos do templo da Esfinge, aquele que está do lado direito da Esfinge, onde sabemos que existe uma escavação. Só um pouquinho que está dando eco. Está dando eco? Alô? Só um minutinho aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Será que temos 2 microfones? É possível. Só um minuto. Continua. De repente eu boto aqui assim. Aqui. Os erros técnicos de estar ao vivo. Não sei se continua dando eco, alguém pode nos responder. Bom, vamos seguir. Em princípio, parece ser que o eco. Será que é meu K que está falando junto? Pode ser. E se sobrepõe a voz do K à minha voz. Isso é brincadeira, mas tem experiências ao respeito. Então, na live anterior falamos sobre os antigos egípcios possuírem ciências sagradas e conhecimentos capazes de revivir o corpo humano e extrapolar seu tempo de vida. Falamos sobre os mistérios da ressurreição. E agora, continuando com o tema, nos dirigimos à construção localizada em Ábidos, detrás do templo de Seti. É lá que encontramos o segundo templo, conhecido como o Osirion, ao qual podemos atribuir mais de 12.000 anos. Estes 2 templos são comparados com as construções encontradas em outros continentes pelos estilos arquitetônicos, digamos, por apresentar uma assinatura clara em sua engenharia. Mas este não seria o tema a tratar hoje aqui, já que existem infinidade de estudos e trabalhos a respeito que não deixam dúvidas de sua antiguidade e parentesco. Em realidade, não precisamos especular muito para entender que existiram civilizações anteriores à nossa com capacidades científicas e tecnológicas até hoje inimitáveis. Mas, em nossa realidade atual, quando se fala do templo de Osíris em Ábidos, a maioria dos egípcios o associa ao local onde Isis teria achado a cabeça de Osíris. Era a parte que faltava para reconstruir o corpo de seu amado. É decir, faltou outro pedacinho, mas não importa, ele reconstruiu igual. A ressurreição de Osíris acontece após chamada uma segunda morte. Assim percebemos no mito que, num ato mágico e amoroso, Isis reintegra as partes e o traz à vida novamente. Só que desta vez, como rei no inframundo. Tu falaste de uma segunda morte de Osíris. O que isso representa? Em realidade, nós temos uma primeira morte, que foi no momento em que Set, o irmão de Osíris, o fecha dentro de um ataúde para morrer pela primeira vez. Então,
ele é encontrado pela sua amada, Isis, preso às raízes de uma árvore e é revivido para posteriormente ser esquartejado numa segunda morte à qual me referi anteriormente. Tá? Nós sabemos que todo mito está construído dentro de uma simbologia oculta, né? Sim. Nós vamos reexaminar esses conceitos de vida e morte mais profundamente hoje? Sim, existem vários cenários interpretativos e todos se superpõem uns aos outros. Não existe uma linha única nas interpretações simbólicas. E por isso hoje vamos a falar sobre alguns desses cenários. Tá? Dentro do mundo místico, digamos que esta ideia ficou preservada nos ritos xamânicos do esquartejamento sagrado. Tá? E no inconsciente também em lendas como as do Golem, como falamos na live anterior, e posteriormente em histórias como as de Frankenstein. Então, não podemos tirar desse templo a possibilidade de ter sido um local ou uma ferramenta de ressurreição, assim como o templo da Esfinge. Tá? E uma coisa que todo arqueólogo sabe é que se escavarmos embaixo dos templos que sobrevivem hoje no Egito, vamos a encontrar templos anteriores, cada vez mais antigos e com mistérios maiores. Tá? Tínhamos falado na live anterior sobre o caminho da ressurreição como um dos 3 caminhos ou escolhas que os reis poderiam seguir. Sim, lembramos que tínhamos o caminho, tínhamos a ressurreição, né? Sim. A libertação e a reencarnação como possíveis escolhas para o rei para o rei que não passasse nas provas. Exato. Bom, então devemos entender que o conceito de ressurreição existia pelo menos de 2 formas no Antigo Egito. A primeira forma, como já falamos na live anterior, o rei renasceria das águas, unido simbolicamente à cruz da vida, e isto é percebido também simbolicamente na primeira morte de Osíris, tá? Que ele renasce porque é recuperado das águas por Isis, tá? E sua ressurreição, digamos, se manteve hoje no mito da morte do Cristo na cruz, tá? E seu posterior renascimento. Tá? O mesmo acontece simbolicamente no bautismo das águas, associado também ao renascimento e associado também a Osíris. Então, essas ideias nós vemos que são, digamos assim, uma repetição de mitos antigos que ficam, digamos, no inconsciente cósmico das pessoas. Na segunda forma de ressurreição, digamos, que neste caso está associada a este templo de Osíris, acontece após, então, a sua segunda morte. Tá? Lembremos que no mito Osíris primeiramente é enterrado vivo e depois é esquartejado e espalhado pelo Egito. Assim, após Isis ter recuperado a maioria das partes, também em um acto mágico e amoroso, reintegra o corpo, mumificando-lo e o traz à vida novamente. Só que esta vez como rei no inframundo. E podemos observar que esta ideia ficou preservada, como falei, nos ritos xamânicos do esquartejamento sagrado, que está totalmente ligado ao processo de iniciação, de iniciado e mestre. O que seria o esquartejamento sagrado? Isso é muito complexo. Tá? Digamos que, em termos reais, o iniciado ele tem uma experiência de esquartejamento. Pode ser que essas experiências estén associadas a estados de transe, sonhos, transe, estados alterados de consciência, em qual aparece isso como uma experiência própria de morte e esquartejamento. E depois o mestre aparece e reintegra o discípulo. Então, o esquartejamento sagrado é um rito dentro de um estado alterado de consciência, digamos assim. Tá?
E vemos o mesmo como falamos nas lendas del Gol e nas lendas de Frankenstein. Então, é decir, isso existe dentro do inconsciente cósmico. Sobre a morte e ressurreição, nós falamos na aula passada e tu deste pistas que nos fazem pensar que esse fenômeno poderia realmente ocorrer, né? Agora, sobre esquartejamento e ressurreição, tu achas também que poderia acontecer ou tens outra interpretação a respeito? Então, estamos fazendo uma segunda live para desenvolver todos estes conceitos, tá? Ainda que de forma absolutamente superficial, não como são realmente estudadas dentro da tradição na iniciação. Digamos que estes temas, digamos así, resurrección, libertación y reencarnación, son motivo de estudo permanente en la vida de cualquier discípulo iniciado. Claro que cuando falo de estudo, no me refiero somente a adquirir informações, conceitos filosóficos, espirituais ou religiosos. O estudo se apoia em vivências que incluem experiências e práticas que vão desenvolvendo dentro do discípulo seu conhecimento pessoal sobre estes temas. Tá? Muitas práticas e vivências são absolutamente pessoais e não se comentam, tá? Para não promover mais conceitos que formem ideias filosóficas, espirituais ou religiosas que dividam mais ainda a opinião das pessoas. Sem querer dividir ou negar a opinião Sim. ou crenças espirituais ou religiosas das pessoas, será que tu pode nos dar um exemplo da tua experiência pessoal nesse tema para a gente entender melhor o porquê do silêncio dos iniciados, um tema que afeta a todos nós? Bom, vamos tentar. Eu vou dar uma ideia de minha experiência pessoal a respeito da alma e da reencarnação, que é parte do tema de hoje, tá? Então, também devem entender que estas experiências aconteceram no decorrer de muitos anos. Na tua vida. Sim, estou falando de quase meio século. Senhora. É triste, mas é assim. Por isso, sem querer ofender ou mudar a crença de ninguém, devemos entender que uma coisa é as pessoas lerem sobre a experiência de outros a respeito deste tema, e outra coisa é totalmente diferente, seria trabalhar, observar e analisar as situações de vidas anteriores de centenas de pessoas que fizeram regressão comigo. Então, quando conseguimos ser objetivos e procuramos a verdade dentro da mística, nossa mente fica aberta a uma infinidade de possibilidades que, para mim, são as mais importantes. Quando comparadas com aqueles que repetem o que outros dizem por crença, por dogmas ou por fantasias criadas a respeito, por necessidade de preencher temores, medos e criam fantasias. Então, de fato, nas minhas experiências de regressão, pude observar que todas as pessoas com as quais fiz regressão, nenhuma delas em outra vida mudou de sexo. Tá? Então, as mulheres sempre foram mulheres. Os homens sempre foram homens. Então, não posso negar minha experiência sobre este fato, mas não, digamos, também não vou ficar impondo aos iniciados minhas observações, porque são absolutamente minhas. E as pessoas que são homoafetivas, por exemplo, ou transgênero, que aí o pessoal diz, porque então em outra vida é porque eram do outro sexo, não o atual, então por isso que essas pessoas, digamos... A pergunta é bem válida, é decir, dentro do que eu acabo de falar, tá? É decir, eu tive essa experiência. E nessas pessoas que eu fiz regressão, existiram infinidade de pessoas homoafetivas. Mas em outra vida, tinham o mesmo sexo.
Então, eu não quero fazer polêmica sobre esse tema, estou dizendo que foi fruto de minha própria experiência que me levou a tirar certas conclusões. Essas conclusões são minhas, não estou aqui para polemizar sobre o tema. Se os outros dizem porque outros dizem, e outros dizem porque outros dizem, é o problema deles. Se querem seguir a opinião de outros, sim, isso que é sigam. O que tu pensaste. Sempre serão experiências que vão nos afirmar a ideia de que qualquer conhecimento a respeito do mundo espiritual é uma resposta íntima e pessoal, com a qual devemos desenvolver nossa verdade. Em nenhum momento pretenderia que minhas verdades se transformassem em crenças espirituais ou ideias gerais. Sempre vou estimular meus discípulos a encontrar seu caminho, suas verdades, dentro de cada um deles. Entenda, nosso universo é amplo o suficiente para entender que podemos aceitar todos os pensamentos, todas as ideias, todas as verdades e todas as pessoas como elas são. Tá? Vivimos dentro do infinito. Então não podemos limitar a mente a ideias únicas ou dogmas. Ninguém pode viver pela experiência do outro, nem pela verdade dos outros, nem pelos deuses dos outros. Vai chegar um momento em que irremediavelmente vai ter que enfrentar a maior das verdades. E esse é o momento de sua morte. E nesta hora, não adianta se vestir de santo, de padre, de rabino, se essa roupa não cabe. Digamos que a alma de cada um nos motiva a encontrar nossas próprias verdades, nosso caminho, nossa iluminação. Esse é o maior desafio que um iniciado tem em seu caminho. Ele sabe muito bem que nessa empreitada está sozinho. No meu caso, entendo que as verdades de Cristo, de Moisés, de Mahoma ou de Buda nos mostram algo. Uma única coisa em comum todos eles têm. Então, para mim, o que une todos eles é o fato que cada um descobriu seu caminho e sua verdade sozinho, como todo místico o faz. Então, por isso entendo que todas as pistas, práticas e vivências que experimentamos, assim como toda a sabedoria que nos mestres nos transmitem sobre estes temas, servem para desenvolver nossa ligação com o que é sagrado em nós. Quando procuramos nossa verdade, muitas vezes temos que cocinar alimentos amargos, duros e pesados. Mas a maioria das pessoas prefere comer verdades doces e agradáveis. Então, eu penso assim, eu prefiro minhas amarguras verdadeiras que doçuras falsas. Primeiro, pedindo aí para vocês deixarem um like se gostaram, se inscrever no canal se ainda não se inscreveram e ativar o sininho para ser sempre lembrado das nossas lives e dos nossos outros vídeos. O Edgar diz que concorda, né? Acredita que não há uma regra absoluta, que temos que buscar aquilo que nos traz paz e harmonia, e cada um de nós deve encontrar o seu caminho. Isso. Bom, então, já que tu está falando de iniciado, tradição, discípulo, mestre, acho que falar algo a respeito desse tema seria interessante, né? Para que as pessoas entendessem um pouco mais do que se trata isso. Este, em realidade, é um tema amplo. E eu acho que seria interessante desenvolver ele também nas próximas lives, aos pouquinhos. Mas podemos dizer hoje que os iniciados, pessoalmente, não procuram a ressurreição. Tá? É claro que queremos conhecê-la, tá? Preservar seus mistérios e segredos, mas a maioria não a pratica em si mesmo. Mas por que a morte e a ressurreição seriam tão importantes hoje como foram há milhares de anos atrás? Bom, então quando falamos de iniciação, falamos de um caminho que nos leva a um único destino, tá? Que é a morte. Não
tem outro destino de todos nós. O iniciado avança num caminho que é traçado pelo seu propósito e seu destino sempre vai ser a morte. Tá? Todo o que conquistamos, adquirimos e lutamos, um dia vamos deixar. Isso é um fato. Por isso devemos estar preparados para fechar, digamos, o livro de nossa vida com uma capa de ouro. Nossa história, todo o nosso aprendizado tem um propósito que transcende nossas necessidades. Então, entender ou descobrir o verdadeiro sentido de nossas vidas e de nossas existências é um mistério que o Criador colocou no coração de cada um de nós. Essa descoberta é nosso desafio pessoal. Então, dentro do tema de hoje, a iniciação propõe a seus discípulos 2 caminhos espirituais e quando se chega ao fim do caminho, nós temos a escolha da liberação ou renascimento. Tu entendes que a ressurreição de Osíris era algo real, físico, ou produto de alguma ciência oculta ou sagrada? Acho que o corpo esquartejado de um ser divino ou não poderia ser remontado e revivido? Eu fugi da tua pergunta antes. Tu voltaste para ela. Né? Fugi um pouco. Então tá, vamos lá. Vou ser sincero contigo, com todos vocês. Já fui atrás de pistas e fiz experiências sobre este tema que é complexo, difícil de aceitar e mais difícil de compreender ainda. Este é um tema forte dentro do xamanismo, dentro da alquimia. Tá? Em experiências de magia medieval lo encontramos muitas vezes citado. Tive contato em um tempo e aprendi com um mestre cabalista dentro do início de minha iniciação, que se chamava Salomão Schloime, no começo de minha iniciação, que me ensinou coisas a respeito, assim como também sobre o tema da libertação da alma. Mas estamos um pouco longe, digamos, para aqueles que nos seguem, de poder desenvolver estes temas ainda, por dificuldades de compreensão e entendimento sobre isso. Mas hoje vamos aprofundar mitos e conhecimentos iniciáticos que vão nos levar por um caminho onde poderemos entender um pouco mais como os egípcios iniciados percebem a transição que chamamos de morte. A Tamara pergunta se quando tu fala sobre ressurreição, que não teria o mesmo significado do cristianismo. Não estamos falando em reviver o corpo físico, ou estamos? Estamos falando de reviver o corpo físico. O problema do cristianismo é que Cristo não apareceu mais, não? É decir, se fala de uma ressurreição e depois desaparece, ele vai para os céus. Então, tu não tem como acompanhar a ressurreição. Sim, o que aconteceu depois que reviveu, digamos assim. Isso. No caso que falamos a vez anterior, falamos que os reis renasciam, digamos assim, e continuavam com seu reinado. Então, era uma crença de tu ter alguém que te dirigia que era um Deus, que morreu e renasceu. Imagina tu... Várias vezes. Sim, Cristo morrendo e Deus o traz à vida novamente. Claro que nós sabemos hoje que não era Deus só, existia uma ciência para esse processo de ressurreição, um conhecimento profundo sobre, digamos assim, o que seria o corpo humano, realmente, tá? E como pode ser tratado, curado, refeito. Eu posso entender isso porque, falando contigo, sempre sinto que falta alguma coisa. Muitas coisas que tu me falas eu não entendo na hora, né? Vamos fazer. Mas às vezes passam até anos para mim me dar conta de que o que tu me falaste começasse a fazer um sentido, né? Por isso eu aprendi a pensar sempre dentro de uma forma de deixar a mente aberta, né? Quando escuto alguma coisa que parece me chocar ou não, ou não entendo, eu me digo, pode ser. Não nego nem afirmo, né? Mas pode ser, vamos ver. Acho que a melhor forma de viver com alguém é assim, tudo pode ser, tudo é possível. Oi, vamos dar um oi para a Ieda e para a Jana, que chegaram agora há pouquinho. Sejam bem-vindas. A Tamara, de novo,
Pergunta, ou segue nessa pergunta, né? Mas para que queremos manter o corpo físico? Somos espíritos encarnados na limitação de um corpo. Ressurreição não seria apego à matéria? Acho que não tem uma pessoa que não esteja vivendo. E não estou falando disso só. Não estou falando de que ele vai viver eternamente. Falamos de que podiam existir ressurreições cada certos ciclos de tempo. Y vamos a supor, si tú puedes vivir, digamos así, más de 200 años con un corpicho de 35, 34 años, bom, ¿cuál es el problema? Considerando a eternidad, tá? No es nada, no es absolutamente nada. Entonces no voy a decir que ellos eran materialistas, al ponto de que sus monumentos, sus túmulos, não tinha nada jeroglífico, nada, não tinha nomes, não tinha identidades. Isso é importante. Tu vai encontrar a mesma tradição dentro do judaísmo, como tu vai encontrar, por exemplo, um grande rabi cabalista que se chamou Baal Shem Tov, que quer dizer um nome sem nome, aquele que tem um grande nome. Então, tu vai encontrar a mesma tradição naqueles egípcios antigos, em el qual não queriam aparecer, como Amenófis IV, que trocou seu nome por dizer, eu sou um servidor de Deus. Eu não sou mais nada que um servidor de Deus. Então, se eu quero servir a criação, eu acho que não estou apegado à minha vida, à minha existência, minhas necessidades e minhas carências. Estou em um processo de querer servir o Egito, a criação desse país que é um reflexo do universo aqui na Terra. A vaidade veio depois e não foi por iniciados. O Edgar diz que não consegue perceber qualquer paz e harmonia na ideia da ressurreição, e o contrário ele percebe claramente no conceito de reencarnação. Por isso que nós não estamos discutindo a ressurreição, tá? Nós estamos dentro desse critério, exatamente igual. E claro que eu sei que Edgar também teve sua experiência e suas vivências espirituais e sabe que existe outro mundo, tá? E dentro da iniciação tem que aprender a conviver com essas outras realidades que o mundo nosso não entende, não quer entender. Por vários motivos. Muito bem, mas vamos voltar ao Templo de Osíris. Tá bom. Então vamos falar sobre este magnífico Templo de Osíris, no qual, em sua maior parte, não tem escritas, a exceção de algumas atribuídas a épocas posteriores, digamos, a sua construção, basicamente, e como alguns desenhos jeroglíficos, como a famosa Flor da Vida. Mas, digamos, aí temos uma reconstrução, uma imagem do templo como se vê hoje. É isso, mas aí ele estava sem nada de água dentro, né? Sim, aí tá Tinha sido drenado. Mas então, digamos que podemos concordar com algumas ideias que circulam a respeito deste templo, sobre ter sido um local onde se ensinava a morte e a ressurreição de Osíris. Sobre ele, digamos, ter entrado no submundo, recuperado a luz da consciência, sendo assim representado como Osar, rei no submundo, e a la vez como Ra no mundo. Osíris é Ra no mundo e Osíris no submundo. E Ra é Osíris no submundo. Tá? Isso é interessante de entender dentro desse simbolismo. E o que representa, então, a ideia de Osar ou Osíris ser rei no submundo? Seria o rei das almas mortas? Bom, agora vamos falar da importância deste templo para os iniciados e todo o mundo. Tá? E vamos explicar isso. Tá, quando tu fala de iniciados, tu te refere aos maçons, Rosa Cruz, gnósticos e outros, que todos eles estudam o mito de Osíris, né? A primeira e a segunda morte, mas todos estudam também o conceito de submundo egípcio? Bom, dentro das lojas e fraternidades, os discípulos estudam leituras e obtêm informações sobre esses temas, tá? Mas são alguns poucos, tá? Tomam iniciativas e avançam na forma de melhorar esses conhecimentos. Por isso, viajam ao Egito, tá? Visitam os templos e túmulos para sentir e aprofundar esses conhecimentos.
Ainda hoje, os que viajam no Egito e fazem, digamos, isso para desenvolver seus conhecimentos de uma forma direta, é interessante porque sempre que visitei Egito, achei iniciados de diversos locais do mundo escavando, digamos assim, escavando as areias do deserto, tá? E procurando algo mais que os tesouros que se procuram hoje. Procurando verdades, procurando sentir e entender a mensagem de um passado. Então, voltando ao tema, senão eu me disperso. Vamos a entender essa peregrinação iniciática constante ao templo de Osíris e temos que perceber, digamos, seu mito, como falei no início, em camadas. Por isso vamos falar hoje algumas camadas que podem se unir à função antiga e presente do templo. E vamos a iniciar com as palavras do mestre Sufi Kabir Helminski, que eu faria minhas também. Então, ele disse: estamos para sempre divididos em partes. No entanto, queremos ser inteiros. Estamos distraídos, mas queremos nos concentrar. Estamos dispersos, mas queremos ficar juntos. Estamos perdidos a ponto de rendermos nosso eu a cada impulso. Reduzimos nosso eu às proporções de nossas necessidades. Isso. E como é que tu entendes esse texto agora? Bom, acho que ele nos mostra uma forma de perceber o esquartejamento de Osíris, né, como uma fragmentação que acontece quando nós nos afastamos do nosso centro. Isso, nosso ponto de equilíbrio. Muito bem, agora vamos seguir avaliando a segunda morte, mas de outra forma, tá? Vamos olhar o esquartejamento, a morte e a ida ao submundo com os olhos da psicoanálise, tá? Sim. Freud, digamos já no final de sua vida, disse em uma entrevista que é possível que a morte em si não seja uma consequência biológica. Talvez morramos porque desejamos morrer. Olha o contexto. Além disso, ele ainda afirma que o objetivo derradeiro da vida é sua própria extinção. Tá? Uma morte, então, que nos fala de uma força que tem como objetivo de desagregar, fragmentar e destruir. O Thanatos, dentro do contexto freudiano. Agora, vamos para algumas experiências pessoais. Muitas vezes no consultório, e talvez com algumas pessoas que estão nos observando hoje, encontrei gente que me falava: me sinto morta em vida. Tá? Então, essa segunda morte de Osíris pode representar também o desprendimento do sujeito das grandes motivações de sua vida, as perdas simbólicas de seus maiores valores. E, portanto, seria as representações da morte do eu, como as pessoas acreditam que deveria ser. Tá? Eu queria ser de uma forma e de repente não sou, então pá, me desintegro. Uma outra morte que poderia acontecer mesmo estando em vida. Podemos unir esse conceito com a depressão também. Tá? Mas não vamos deixar essa ideia, tá? Assim como está. Outra pessoa que fala disso é Lacan, tá? Que entra já no conceito da segunda morte como fator de depressão. Mas não é bem o tema de hoje, mas está dentro do estudo da própria iniciação. Osíris representa que uma unidade. Essa unidade foi dividida em 14 partes, e isso depende da história, das histórias do mito. Todos sabemos que nosso corpo se descompõe e se divide em partes no processo da morte. Mas também sabemos que a mumificação serve principalmente para quê? Para manter o corpo unido, preservando para ele poder viver na morte. Então, o corpo de Osíris entra em seu mundo dividido e retorna à vida e à consciência integrado. Fíjense o processo da mumificação e do ritual de Osíris.
Para vivir neste mundo precisamos de todas nossas partes, tá? E isso é algo que se perde na morte. No submundo, nos fragmentamos. Tá, o que que tu quer dizer com isso? Como que os egípcios entendiam o submundo? Aí que tá. Ninguém sabe bem o que é o submundo, tá? Quando se fala de submundo, algumas pessoas têm ideias, mas ninguém tem uma ideia clara disso. Então, apesar de ser um conceito confuso, porque pensamos de forma diferente dos antigos egípcios, eles entendiam que todo está unido, e isso já falamos em muitas lives, o macro com o micro, o universo com o submundo, tá? O que é visível com o invisível, o grande com o pequeno, tudo é a mesma coisa. Tá? Digamos que o Deus Atom se fragmentou, se dividiu em partes, os Neterus, Néter, que alguns traduzem como deuses, e em realidade, em nenhum momento a palavra Néter representa deuses. Observe bem, NTR. NTR. Que outra palavra contém essas letras? NTR. Natureza. Tá? A mãe natureza. Então, em realidade, Deus se dividiu, tá? Em energias diferenciadas e necessárias para ele completar a sua criação. Então, em nenhum momento deixou de ser uma unidade. Ele se dividiu justamente para que o processo da criação pudesse existir. Então, para os egípcios, o Atom era um Deus, um só Deus, que cria galáxias, estrelas e planetas. Para eles, Atom está em cima e está embaixo. Atom é tudo e é nada. Isso está claro dentro da filosofia egípcia, mas as pessoas não pegam isso, vão estudar o atomismo dentro de Grécia e acham que isso é a grande verdade sobre a qual se fundamenta a nossa filosofia, esta nossa ciência atual. Então, nós iniciados entendemos que Atom se manifiesta no átomo. Porque ele nada e faço tudo. Tá? Essa é a realidade. Ele é um nada que faço tudo. Nós vemos o cosmos, mas não conseguimos ver o nada. Não. Então, nós dividimos o universo em duas partes. Em um universo macro, que tem leis físicas diferentes do universo micro. Uhum. E hoje estamos, todo mundo enlouquecido, procurando a teoria do todo, que unifique esses dois universos, quando em realidade os egípcios já falavam disso há milhares de anos. Então, não, pero não, temos o átomo, que é a última partícula divisível que os griegos colocaram como um elemento fundamental dentro do conceito da criação. E se esqueceram dos egípcios, e inclusive das partículas. Atom se dividiu. Então, depois de centenas, milhares de anos, a ciência vem a dizer que tem outras partes. O átomo não é só nêutrons e prótons e elétrons. Elétrons existem. Os nêutrons e os prótons são formados por quark, por outras partículas. Tem infinidade de partículas. Infinidade não. Tem várias partículas que se combinam e formam outras partículas. Se dividem, então, em que? Em Neteru, energias. Algunas con diferente polaridad, Horus e Set. Uhum. Então, se tu vai olhar a Eneada dos deuses, é justamente o conceito da criação das partículas, que criaram todo o universo. Então, Deus está em cima ou está no submundo? Em no macro ou no micro? Ou em os dois? Os dois, né? Tá? Então, isso é muito importante, porque essas subpartículas têm vibrações variáveis. E é aí que nós encontramos justamente as diferenças entre um néter e outro. Então, quando nós morremos, saímos desta dimensão para entrar em outra que é absolutamente invisível para nossos olhos. Digamos que quando o corpo se descompõe, entra em uma dimensão diferente, em um plano energético, tá? Em um caldo energético no qual
para preservar nossa consciência, precisamos entender o que vamos enfrentar. Então, dentro desse caldo, quem nos defende é Set. Talvez os elétrons. Tá? E quem nos ajuda a atravessar a escuridão, tá? Da noite, que seria da morte, são os Neteru e os 14K, as diferentes partículas que estão vibrando e que têm a ver com vida. Se tem vibração, temos vida. E isso é justamente onde todos nós vamos, ao submundo. Então, não, é um caldo de energia quântica, diriam hoje. Mas está claro o que os egípcios falavam, mais claro impossível. Falam de átomo, falam da divisão, entendeu? Do átomo, falam de que o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então, não precisa ser um gênio para entender que átomo se dividiu em partículas. Tá? E te diz hasta quantas partículas. Te fala dos néters e dos 14K. Que o ser tem nesse processo de desintegração. A física deveria estar estudando a mitologia egípcia e não ficar dando voltas em cima de números e de matemática, porque está todo explicado ali. A matemática são conceitos. Porque se tu vai ver, a unidade não existe, é um conceito. Então, a matemática é a coisa mais certa do mundo, é a coisa mais abstrata do mundo. Mais que o que eu estou falando é a matemática. Isso é o pior. E todo mundo acha que a matemática é a rainha da ciência. Mas está fundamentada em conceitos que não existem. São ideias. Os matemáticos vão te odiar. Não, porque isso todo mundo sabe. Eles sabem muito bem disso. Tá? Então, para aprofundar isto, deveriam estudar o livro de Aker. O Deus que permite a entrada e o retorno à consciência. E os Neteru, Tá. ou deuses egípcios, podem ser representados pelos planetas do universo, nos centros de energias dos homens, nos homens, né, digamos, os chakras, como são mais conhecidos. E agora, como tu dizes, como partículas subatômicas, Sim. se ordenam de maneira diferente para formar a criação, né? Devemos supor, então, que essas partículas têm consciência? Poxa. Sei que parece confuso assim como está, mas nós somos feitos de átomos. Sim. Tá? E partículas. Sim. Quando saímos em um plano astral, quando fazemos alguma experiência em um plano astral, e eu sei que tem gente que, ainda que não pratique o desprendimento astral, teve experiências de estados alterados de consciência, percebemos claramente que existe outra consciência fora do corpo. Sim. Tá? Os espíritos, ainda que não tenham corpo, apresentam consciência. Sim. E até desejos, porque até se fala de espíritos obsessores. Tá? Então, se são espíritos obsessores que estão fora de nós e têm desejos que aparentemente deveriam ser instintivos, onde isso está? Como se mantém essas forças, esse nível de consciência? Existe algo que pode preservar a unidade da consciência ainda sem um corpo biológico e sem uma matéria cerebral. Esse algo, que parece ser imaterial, está associado a partículas e energias que se mantêm unidas dentro de uma identidade. E isto é o que os egípcios chamavam da fusão do Ka com o Ba. Tá? Que formaria um Ak. Mas isso, eu acho que isso nós vamos ter que falar depois. Já foi falado uma vez, né? Sim, mas não na profundidade que nós vamos falar. Sempre temos que dar uma apertada no parafuso. Tá bom. Tá? Podemos dizer também que quando nos desprendemos espiritualmente, estamos entrando no submundo. E dentro dele temos acesso a outras dimensões, que os egípcios, no livro de Aker e no livro das portas, também mostram. E nesta dimensão do submundo, podemos viajar no tempo e em outras dimensões. Tá? Mas também, como nesta vida existem perigos, tá? Nesse submundo, e isso é uma coisa que os egípcios deixam claro. Tá? Nesta segunda morte, digamos assim, porque o monstro, o Pep, digamos, representa a ausência
de vibración de energía. Ausencia de vibración. Ausencia de polaridades. Digamos que en un plano cósmico puede ser representado por una especie de materia oscura que devora o universo conhecido. Entonces, existe un universo luminoso que vibra en diferentes frecuencias y formas de ondas, en sentidos, en diversos sentidos. Esas frecuencias y ondas vibratorias forman túneis. Por eso que eu acho que a teoria das cordas está se aproximando del conceito do Mehen, que os egípcios falavam, o Mehen, que leva o homem a elevar-se e encontrar-se com a luz. Digamos que são frequências dentro do ser. Tá? E estas diferenças, digamos, nos levam em direção ao encontro com a luz. O que é a luz? Osíris representa a luz da consciência na vida e na morte. Na vida é o sol, é a consciência, e à noite é Osíris, é o Ra na escuridão. Então é a consciência que se une. Por isso que no livro de Aker vemos a passagem de entrar na escuridão e sair da escuridão. Ter consciência de todas nossas existências, trazer a consciência, preservar a consciência dentro do submundo. Isso é parte do trabalho de iniciação. O trabalho e o estudo dos iniciados se fundamenta em manter o foco na sua unidade em vida e preservar a luz no submundo. Manter o eu, manter nossa identidade na transição do submundo, digamos, naquele caldo quântico de energia, mas eu prefiro chamá-lo submundo, tá? E existe alguma prática que ajude esse processo de preservar a consciência no submundo? Temos várias técnicas de meditação para desenvolver isso. Mas ainda acho que o método mais interessante é despertar no sono e ter consciência de que estamos sonhando, sem voltar à realidade. É chamado sonho lúcido. E isto pode ser provocado de muitas formas. Até existem na internet aparelhos que ajudam a fazer isso. Tá? São aparelhinhos que vocês botam na cabeça quando estão dormindo, quando se chega ao sonho REM, e metem uma pequena lucezinha laser aqui no centro da fronte, para que a pessoa despierte dentro do sonho. Então, claro que os egípcios tinham outros métodos. Mas os discípulos trabalham neste exercício justamente para desenvolver a qualidade de manter o foco da consciência ativo. E algo interessante, tá? Que quando estava fazendo esta live, pensando em fazer o que vou colocar e o que vamos falar, me lembrei da K9, a KV9, que é um túmulo no Vale dos Reis. Tá? Aquele que não era do quinto... Era do quinto de Ramses, de Ramses V, que em realidade quem usou foi Ramses VI, tá? Que era sobrinho dele? Eu acho que era, né? Era algo assim, não era bem direto dele. Não. Mas aí tá, se usufruiu, digamos, parte do trabalho do outro. Mas aí eu liguei para Mohammed, inclusive, no Egito, para dizer, bom, agora nesta viagem vamos... Mohammed é o nosso guia. Nosso guia, claro. Da nossa viagem para o Egito. Isso. Fique até o fim, pessoal, para ver o roteiro. Aí ficamos falando, mas eu quero ver a K9. A K9 não está nesse programa, mas podemos tentar entrar. Bom, e isso que é caro, é difícil. Bom, eu acho que os que vão conosco... São $8, tá? Mais, tá? Porque temos 3 túmulos para ver, mas o K9 não podemos perder o K9. Tá? E eu fui outras vezes ao Egito e estava fechado porque estavam reconstruindo, mas é um motivo de estudos profundos dentro da iniciação. Vemos em ela justamente o livro de Aker, o livro das portas, e toda uma mitologia que leva a aprofundar o conceito de como manter a consciência no submundo. Está escrito, desenhado, é só ler e não ficar dando voltas e fazendo fantasias. É só ler. É só ler, entendeu? Porque não é uma questão de escrita, é uma questão de simbologia e fica claro para quem quer entender.
Porque algumas pessoas ficam, não, porque, claro, não analisam nem seus sonhos, nunca analisaram um sonho deles, como vão analisar uma simbologia egípcia? Como vão conseguir? Então é triste querer analisar, digamos, a simbologia egípcia quando a pessoa não tem um conhecimento de seu mundo onírico. E neste lugar também temos uma representação dos Neteru ajudando na travessia noturna do Sol pelo submundo. E vemos justamente a importância dos 14K puxando, tá? A luz para trazê-la de volta. Tá? E isso é justamente, os 14K são chamados os Kab, para voltar à luz e transformar o espírito em um ser iluminado em vida. O templo de Osíris leva o iniciado, então, numa procura para entender a visão que os antigos iniciados tinham sobre a composição oculta do ser e a verdadeira função do Ba, do Ka e do Ak, as partes sutis do ser, que estão em constante conexão com esse submundo, porque são absolutamente energéticas. O Ka é a única parte que ele entra no mundo da matéria, como nós o conhecemos, biológico, e ele vive também no mundo da energia. Ele vive nos dois mundos. E acho que podemos até fazer uma live a respeito mais adiante. Desta forma, podemos aprofundar a ideia de que das partículas subatômicas como portadoras de alguma forma de consciência, tá? Então, retomando o tema, o templo de Osíris é o símbolo da iniciação, o lugar onde todo iniciado começa e termina sua travessia. Tá, mas então nos fala sobre o que representa a flor da vida no Osiriano. Tá bom. E justamente... Vamos falar de Osiriano, vamos falar da flor da vida? Tudo bem, a flor da vida. Tem outros símbolos no Osiriano. Tá, mas eles são mais conhecidos. Sim, não vamos discutir agora se a flor da vida foi feita com raio laser, se foi impressa, em que época foi, mas o que está bem claro, onde tu encontras a flor da vida, sempre que tu encontras a flor da vida, o que tu estás vendo é uma representação do micro e do macrocosmos. Temos a simbologia aqui do submundo se manifestando dentro de diferentes estruturas moleculares, cristalinas no cosmos. Tá? Só que nós temos essa ideia do submundo, espíritos, forças malignas. Temos que entender que existem infinidade de dimensões dentro e muitos seres perdidos porque não conseguem manter o foco de sua consciência. Então, quando tu consigues isso, tu vai entrar em uma dimensão determinante e específica. Enquanto tu não chegas ao foco de tua consciência, tu ficas perdido em infinidade de portas infinitas. Certo. E retornas a carências e a necessidades e a emoções e impulsos. Tá, e as tradições da Cábala nos mostram algo semelhante ao submundo. E o Rafael pergunta também, daí, se as raízes onde Ísis encontra Osíris poderia ser considerada simbolicamente a árvore da vida? E aí, tu combinaste com o Rafael. Ele perguntou isso lá no início da aula, hein? Eu disse para ele que dizer, não, daqui a pouco a gente responde, Ah, bom. Chegou a hora. Tá bom, Rafael. Tem razão. Sim, 100%. É um gol de meia cancha. Tá? Vamos a ver, então, dentro do ângulo da mística da Cábala, se entende que na árvore da vida tem um Shefirot chamado Malkut, tá? Que representa, então, as raízes da árvore, justamente. Tá, ali ele é o últimozinho ali embaixo. Ah, tu tinha isso aí? Claro. Bom. As raízes são as que dão vida à árvore. Sim. Sim, é o que trazem da vida, digamos assim, as substâncias, as partículas, os elementos. Elas captam. É isso, tá? Mas digamos que a vida vem do que está oculto, igual que nós. É decir, nossa vida é formada por lo que está oculto, lo que nós não vemos. Igual que a árvore da vida. Então, Malkut é o submundo, mas é a origem da nossa vida. Malkut é a grande mãe,
Isis. Aí que está. Então, isso lo vamos a encontrar na maioria das culturas antigas. Mas todos sabem ou sabiam que a vida se sustenta no submundo, debaixo da terra. E que a vida volta a ela, porque ela é a grande mãe. Está claro. Então, vamos para o Egito. Vamos lá, que temos muitas coisas para ver, muitas coisas para fazer, práticas. Eu vou querer fazer lá algumas experiências com o grupo, para que eles aprendam a se desprender, é decir, forçar o desprendimento para que eles aprendam como fazer isso depois de uma forma espontânea, mas precisamos um grupo para isso. Que sintam a energia do Ka em suas mãos, em seus corpos. Então, tudo isso que nós estamos falando se transforma em uma realidade absoluta. Sim, a gente vai fazer algumas práticas, né? Para mostrar como é que é essa energia, fazer com que vocês sintam, né? É importante que sintam a energia do Ka e que empiecem a ter essa capacidade de se desprender, de se abrir, romper a unidade para depois voltar à unidade, sair desse todo e entrar no nada. E essa é uma experiência que dá medo na maioria das pessoas, mas como vamos estar todos juntos lá nessa lei, e isso é o que vamos fazer, é ensinar esse processo de desprendimento, perceber o que com esse nível já, o primeiro nível de desprendimento, que é muito leve, dá para fazer regressões, dá para ter infinidade de experiências naquele lugar. E o Egito é mágico para isso, né? No Egito, a vezes nem precisa nada, tu chega lá, né? pam, acontece. As coisas acontecerem, né? Bom, eu vou passar para vocês aqui um videozinho rapidinho aqui. Não tem mais perguntas? 2 minutos? Eu acho que não. Vamos passar o videozinho. Eu vou passar o videozinho e se tem alguma pergunta, se tem mais alguma perguntinha aí, tá? Vamos lá. Ai, Jesus. O vídeo está rebelde, me parece. Bobagem aqui. Bom, pessoal, eu sei que
Pode ter sido meio pequenininho, meio difícil de ler aí, principalmente para quem está no celular, mas quem quiser maiores informações, é só entrar em contato com a gente através das redes sociais ou aqui mesmo pelos comentários e aí nos fornecer um e-mail, alguma coisa assim, que a gente possa mandar esse roteiro para vocês, tá? E não percam tempo, pessoal, que são vagas limitadíssimas, tá? A Jana disse que essa música transporta ela à vida como sacerdotisa. Tá bom. Olha só, pessoal, a gente está planejando uma aula para reunir os grupos do treinamento místico, né? Para dezembro, não? Eu acho. Agora para dezembro, para a gente encerrar o ano, conversar um pouquinho. Ensinar umas meditações para fim de ano, começar um ano bom, assim, melhor, e conseguir tudo para poder viajar. Isso aí, isso aí. Isso aí. Queremos todos vocês junto com a gente. Quem ainda não está no treinamento místico, ainda dá tempo de iniciar, é só entrar em contato com a gente ali pelo formulário que está na descrição do vídeo, tá? Que já dá para fazer uma entrevista com o Jorge e poder iniciar esse treinamento maravilhoso, único, né? Pioneiro. Na internet. Muito bem. Bom, então, na próxima, vamos falar sobre o segredo dos 14K, do AK, do Ba e do K, e entender um pouco melhor, digamos, como essas partículas têm consciência. Não é a consciência assim, está falando, bater um papo, vou bater um papo com o elétron, vou tentar convencer ele de que aumente sua vibração comigo. Não é, eles não têm esse nível de comunicação, têm outros níveis de comunicação, e isso é o que é interessante. E por isso também a pergunta se pode dizer, bom, então digamos que se as partículas têm consciência, então uma pedra tem consciência. Então um cristal tem consciência. Então muitos dos que estão hoje assistindo sabem que as pedras e os cristais têm um nível de vida, de consciência, de inteligência. E se não sabem, vejam que o Osirion é feito com pedras de granito, que para os egípcios temos que entender que a primeira criação de Deus, eles entendiam, a primeira criação de Adão foi a pedra. A pedra evoluiu e em seu processo evolutivo se transforma em um cristal. E aí os egípcios chamavam Bacará, que representa o espírito de Ra. Lo que não é visível, mas que está presente. Não se vê, mas ele está. Então aí vemos justamente por que as pedras nos templos. A pedra representa a eternidade, a união. O que é mais unido, o que é mais integrado. Então vamos lá. Vamos à próxima aula. Vamos à KV9. Isso. Na próxima semana. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença. Beijo, excelente semana para todos.